Hoje eu vou contar para vocês o caso Elisabeth Fritzl, uma garota austríaca que ficou desaparecida por 24 anos e que reapareceu em 2008 com 42 anos de idade, ocasião em que ficou mundialmente conhecida como a filha do demônio. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então vamos para o caso de hoje. Essa história mais parece um filme de terror, mas infelizmente não é. É real e bem real. Eu lembro bem quando esse caso veio à tona e naquela noite que eu fiquei sabendo desse caso eu nem conseguia dormir pensando naquilo o tempo todo. Portanto, já aviso que o caso é tenso. Para quem é mais sensível, aconselho a assistir outro vídeo do canal. No dia 26 de abril de 2008, um sábado, uma notícia foi estampada em todos os jornais e revistas pelo mundo afora e também pela internet, chocando a todos. Nesse dia, um misterioso caso de desaparecimento de uma garota de 18 anos de idade na Áustria, que já durava 24 anos, foi finalmente desvendado. O culpado pelo desaparecimento da garota era o engenheiro elétrico Joseph Fritzl, que depois dessa data ficou conhecido como Monstro de Amstetten, e que na época, em 2008, estava com 73 anos de idade, já era um idoso. Ele foi acusado de manter em cativeiro no porão da sua casa por 24 anos a sua própria filha biológica, Elisabeth Fritzl, da qual abusou sexualmente por todos esses anos e teve outros 7 filhos com ela. Naquele porão que inicialmente media 35 metros quadrados, mas que foi ampliado para 55 metros quadrados depois de 9 anos de cativeiro. Joseph Fritzl era filho único de Joseph e Maria Fritzl e nasceu em Amstetten, na Áustria, no dia 9 de abril de 1935. O seu pai morreu na Segunda Guerra Mundial em 1944 e ele foi criado somente pela mãe. Dizem que ela era muito enérgica e que batia muito nele, o que não justifica de forma alguma ele ter se tornado o monstro que ele se tornou. Ainda assim, ele era muito inteligente e determinado e estudou bastante e virou um excelente engenheiro ainda bem jovem. No ano de 1956, Joseph, com 21 anos de idade, se casou com Rosemary Fritzl, com quem teve 7 filhos, sendo 2 meninos e 5 meninas, incluindo Elizabeth, a quarta filha do casal, que nasceu no dia 8 de abril de 1966 em Amstetten, na Áustria. Para os amigos e vizinhos da família, Joseph era um homem inteligente, trabalhador, simpático, bom de papo e muito respeitado. Ele gostava muito de fazer churrascos, de pescar com os amigos e era muito querido por todos. Mas o que ninguém sabia era que no ano de 1967, Joseph já tinha sido condenado por estupro de uma jovem enfermeira que ele manteve como refém com uma faca em sua garganta, ameaçando matá-la caso ela não colaborasse com a agressão. Por esse crime, Joseph cumpriu pena de 18 meses de prisão. O que é meio estranho aqui é que nessa época ele já era casado há 9 anos e a esposa abafou o caso, dizendo para as pessoas, parentes, amigos, vizinhos, familiares, que ele tinha viajado a trabalho. E continuou casada com ele. Ao que parece, ele era extremamente violento e autoritário, e tanto a esposa quanto os filhos tinham muito medo dele. Ele só era legal com os de fora, sabe aquele tipo de homem que só é legal com os de fora? Porque com a família ele era bem severo, bem rígido, então talvez isso explicasse ela ter continuado casada com ele. Talvez por medo e também por submissão, o que para a época infelizmente era bem comum.
A Elizabeth era uma jovem bem quieta e retraída e não tinha muita facilidade em fazer amigos, embora fosse uma garota adorável. Sua única amiga diria mais tarde que na época do colégio, quando todo mundo ali, quando todas as meninas falavam, né, o assunto era os garotos da escola, das paqueras, enfim, ela era a única que nunca tinha nada a dizer sobre esse assunto. E aparentemente nunca tinha se interessado por nenhum deles, por nenhum dos garotos. E qual era o motivo de tanta retração? O seu pai, o Joseph, começou a abusar sexualmente da própria filha no ano de 1977, quando ela tinha somente 11 anos de idade. E não sabemos se ele abusou de mais algum filho. Ao que consta, foi só a Elizabeth mesmo. Parece que ele tinha uma certa fascinação por ela e somente por ela. Com 16 anos, Elizabeth, cansada dos abusos do pai, que aliás ela guardava só para ela, era um segredo, assim, ela não comentou com ninguém sobre os abusos que ela sofria, nem para essa única amiga. Com 16 anos, então, ela fugiu para Viena, acompanhada por uma colega de trabalho, já que nessa época, quando ela tinha 16 anos, ela trabalhava de garçonete numa cafeteria. Então, ela fugiu com uma amiga da cafeteria. Mas 3 semanas depois, ela foi encontrada pela polícia e trazida de volta para casa, onde os abusos recomeçaram. 2 anos após essa fuga, quando ela tinha 18 anos de idade, exatamente no dia 29 de agosto de 1984, uma quarta-feira, Joseph ordenou que Elizabeth o ajudasse a consertar uma porta do porão, onde ele costumava passar horas dizendo trabalhar ali. Ele pediu para que ela segurasse a tal porta enquanto ele soldava. Nessas ocasiões, inclusive, ele proibia qualquer membro da família de ir até o porão, para não atrapalhá-lo, alegando que ali ele ficava sempre trabalhando. E a família obedecia, né, já que ele era bastante temido por todos. Ele era uma pessoa muito rígida e todo mundo tinha medo dele. Mas, na verdade, o que ele fazia ali horas e horas e que fez assim por muitos anos foi construir o local onde ele arquitetava prender a filha, para torná-la sua escrava sexual. Elizabeth, sem imaginar nada, obedeceu o pai, né? Ela nem imaginava o que estava por vir. E assim que eles terminaram de soldar a porta, ela se virou para subir as escadas e voltar para sua casa, mas sem que ela esperasse, ele colocou um lenço com clorofórmio em seu nariz quando ela então desmaiou. Ela foi pega de surpresa. Ele a arrastou ainda mais para baixo, onde estava o que seria a sua moradia pelos próximos 24 anos, o porão, e acorrentou a moça lá na cama que tinha sido colocada ali esperando por ela, já com tudo esquematizado. Ele construiu uma porta de concreto armado, que foi justamente a porta em que a Elizabeth o ajudou a soldar e que se abria através de um comando eletrônico cuja senha somente ele sabia. E na frente dessa porta ele colocou um armário, um tipo de uma estante com livros, para que ninguém visse que tinha uma porta ali atrás. Então ninguém podia imaginar que atrás daquela estante tinha alguma coisa, alguma porta, alguma passagem, alguma coisa. Nada, aparentemente era uma parede. Ele a deixou lá embaixo a princípio, desmaiada e acorrentada à cama, e saiu voltando para sua casa como se nada tivesse acontecido. Não demorou muito para que a sua mãe, Rosemary, ou Rosemary, eu não sei como é que fala, eu vou falar Rosemary, né? Que a mãe começasse a sentir a falta da filha, quando então ela começou a procurar por todos os cantos. Inclusive, ela pediu até ajuda para uma tia da Elizabeth, que eu não sei se é a irmã dela ou a irmã dele, né? E o marido dela, que procuraram até na rodoviária da cidade, já que a Elizabeth já tinha histórico de ter fugido de casa 2 anos antes. Mas nada, não encontraram a garota em canto algum, não tinha pista nenhuma da Elizabeth. E sem imaginarem que ela estava sob os pés de toda a família ali, a mãe desesperada e o pai bem dissimulado foram até a delegacia de polícia para prestarem queixa sobre o desaparecimento da filha. Diante da polícia, a mãe, que estava arrasada, e o pai, que já era um senhor prestes ali a completar 50 anos em alguns meses, né? Portanto, não levantava nenhum tipo de suspeita, explicaram que 2 anos antes a garota tinha fugido de casa. E a polícia acreditou que novamente ela teria fugido. Mesmo assim, a polícia fez grandes buscas por Elizabeth, mas não conseguiu nenhuma evidência sobre o seu paradeiro. Após 1 mês de buscas, vendo o desespero da esposa e a polícia cada vez mais perto dele, Joseph obrigou a filha a escrever uma carta endereçada aos pais, a ele e à esposa, dizendo que ela, Elizabeth, havia fugido para seguir uma seita religiosa
E nessa carta ela pedia para que não a procurassem porque ela queria começar uma vida nova em outro lugar, enfim. A carta era bem simples e curta, mas tinha a letra da Elizabeth que a mãe reconheceu. Então não restavam dúvidas que aquela carta teria sido escrita por ela. Elizabeth ainda finalizou a carta dizendo que se alguém fosse atrás dela, ela sairia do país para nunca mais voltar. Então ela não queria que ninguém fosse atrás. Embora a mãe tivesse ficado muito triste, até um tantinho assim decepcionada, né, com a decisão da filha de ir embora e nem ter falado nada, não ter confiado nela, né, e ter saído sem falar nada, ela acabou aceitando. E as buscas da polícia se encerraram a pedido dos pais. Portanto, o pai agora totalmente livre para agir da forma que bem entendesse, já que naquele momento não tinha ninguém procurando pela Elizabeth. Sendo assim, ele passou a visitar a filha no porão diariamente, onde ele abusava dela por horas. Ele proibia qualquer pessoa da família, como eu já disse, de ir até o porão, alegando que estava trabalhando e que se alguém fosse lá ia atrapalhar e que ele não queria ser incomodado, enfim. E às vezes, por conta disso que ninguém procurava, ele até passava a noite inteira lá com ela. Quando ela se recusava a fazer o que o pai mandava, ele desligava a energia e deixava Elizabeth por dias no escuro e sem comida, como punição mesmo, e também espancava a moça todas as vezes que ela se negava a obedecer às ordens do pai. Em algumas ocasiões ela era acorrentada à cama e drogada para não mostrar resistência. Até que a filha foi cedendo, né, para que fosse menos punida, o que era o mínimo para sua sobrevivência naquele lugar de horrores. Depois de 4 anos presa ali e sendo constantemente abusada pelo pai, Elizabeth deu à luz ao seu primeiro filho, ou melhor, filha, que recebeu o nome de Kirsten em 30 de agosto de 1988, seguida por Stephen em 1º de fevereiro de 1990, Lisa em 29 de agosto de 1992, Mônica em 26 de fevereiro de 1994, os gêmeos Alexander e Michael no dia 28 de abril de 1996 e por último Félix em 16 de dezembro de 2002. No total, Elizabeth teve 7 filhos com o monstro do pai, se é que se pode chamar esse monstro de pai. Todos os partos ela teve que se virar sozinha, já que ele nem ajudava o animal. Simplesmente ele deixou um livro sobre partos lá, como fazia, né? Para ela ver como que era feito, e uma tesoura velha para que ela mesmo se virasse, e a tesoura era para que ela cortasse o cordão umbilical. E mesmo tendo filhos nessas circunstâncias com o próprio pai, bem entre aspas, Elizabeth era uma excelente mãe. Ela fazia de tudo por eles. Inclusive, lá no porão, é dito nas matérias aí que tinham muitos ratos e que ela aprendeu a matar com as próprias mãos para que eles não mordessem os filhos dela. Ela protegia todos eles como podia. Uma das crianças, que foi um dos gêmeos, o Michael, ele morreu logo após o parto, 3 dias depois, por insuficiência respiratória, já que o Joseph se negou a socorrer a criança quando a Elizabeth implorou para que ele levasse o bebê, o Michael, ao hospital. Mas ele não quis e deixou a criança morrer. Como se não bastasse tudo que ele fez, ele ainda deixou o bebê morrer. Quando o bebê faleceu nos braços da mãe, ele simplesmente pegou a criança dela e levou para fora do cativeiro, do porão, para jogar no incinerador da casa. E assim se desfazer do corpo do bebê. Quer dizer, ele não teve nenhum tipo de remorso. Morreu, jogou no incinerador, pronto, acabou, né? Com o nascimento de tantos filhos, o lugar foi ficando pequeno. E mesmo que ele tivesse aumentado 20 metros no ano de 1994, nessa ocasião, tendo já 2 quartos, ainda assim era muito pequeno para tantas crianças. Então ele resolveu levar 3 lá para cima, lá para casa dele, e deixar 3 lá embaixo. E ele escolheu os que mais choravam para tirar do cativeiro, já que ele tinha medo que em algum momento ali alguém ouvisse algum barulho, né? Embora o lugar fosse totalmente vedado, tinha 5 portas, enfim, mas ele ficou com medo que alguém escutasse choro de criança e ele levou 3 embora. Então ele deixou os 2 mais velhos, a Kirsten e o Stefan, e o mais novo, o Félix, e levou os 3 do meio, que eram a Lisa, o Alexander e a Mônica. Quando ele
subiu as crianças, ele colocou elas na porta da casa com uma cartinha que ele obrigou a Elizabeth a escrever, endereçada aos pais, a ele e a Rosemary. E nessa carta a Elizabeth pedia para os pais cuidarem dos filhos dela porque ela não tinha condições de criar. E rapidamente a mãe aceitou, óbvio, né? Eram filhos da filha dela. Joseph então comunicou às autoridades como as crianças tinham ido parar na porta da casa deles, que tinha a carta da Elizabeth pedindo para criá-los, né? E como o Joseph tinha uma reputação impecável, né? Ele era alguém completamente fora de suspeitas, né? As autoridades conferiram ao casal o direito de criar as 3 crianças como filhos adotivos. Então ele registrou no nome dele e da Rosemary. Parece que ele não levou as 3 crianças de uma única vez, não. Eu contei assim só para facilitar, né, para contar o caso aqui. Mas até porque se eles já fossem grandes, né, eles saberiam contar, que estavam ali embaixo, né. Então eles foram pequenos, ainda bebês. Pelo que eu li, ele levava uma, aí nascia outra, ele levava outra e assim foi até levar os 3 dos 6 filhos sobreviventes. Em algum momento ali, ele, para distrair as crianças que ficaram lá embaixo e até a própria Elizabeth, Joseph levou um rádio, uma televisão e um videocassete lá para o lugar. E essa era a única forma que os 4, mãe e filhos, podiam ver a rua, o sol, a neve, o que acontecia no mundo, né? Enfim. Teve inclusive uma ocasião em que ele levou um passarinho numa gaiola e também um pouco de neve no isopor, porque os filhos netos queriam ver pessoalmente como que era um passarinho, ouvir cantando, tá? Eles tinham muita curiosidade de também tocar na neve, porque eles viam pela TV. A Elizabeth ensinou os 3 filhos a lerem, a escreverem, a fazerem contas, enfim, ela foi a professora deles ali, né? Enquanto eles estavam ali embaixo. Ela aproveitava o tempo ocioso deles ali embaixo com ela, com algo realmente útil, né? E não só assistindo TV e ouvindo rádio, até era uma forma diferente de passar o tempo ali, né? E diz que eles gostavam muito de estudar. É dito que quando a Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com o pai, ele, o Joseph, desligava a energia do cativeiro por alguns dias e se recusava a entregar comida a ela e aos filhos. Então ela voltava a ceder e assim foram levando os 24 anos ali em que ela e os seus filhos passaram naquele lugar de horrores. Agora vocês podem estar se perguntando como ninguém nunca ouviu nada durante tantos anos, e eu vou explicar para vocês. Na década de 70, quando as casas ali da região foram construídas, era comum construírem casas com esses bunkers, como eram chamados esses porões na época, para que a família se protegesse de uma eventual invasão em caso de uma nova guerra. O Joseph só aprimorou o espaço que já existia na casa e que nem os filhos, nem a esposa sabiam exatamente como era, já que, como eu falei, eles eram proibidos de descer até o porão. Ele então reforçou o local com várias portas, fez uma tubulação de ar, encanamento para água, energia elétrica, enfim, ele era engenheiro, né? Então ele sabia, dizem até que ele sabia construir uma casa sozinho, fazer tudo sozinho. E como ele sabia fazer tudo isso, ele também colocou várias portas, que parece que eram 5 portas, para dificultar o acesso, a passagem de som e também a fuga de algum deles de lá. Então, era impossível que qualquer barulho chegasse até a casa de cima. Inclusive, o Joseph alugou por 12 anos um cômodo da casa, o que era bem comum na época e na região ali, alugar casa para outras pessoas. Alugar casa não, alugar um cômodo da sua casa. E o inquilino também nunca ouviu nada, já que era muito, muito vedado mesmo. Era uma verdadeira fortaleza. Outra coisa que é falada nas matérias é que o Joseph dizia para Elizabeth e os filhos que se alguém tentasse abrir a porta à força, assim, forçasse aquela porta para abrir, que tinha um sistema que dispararia um sistema lá de gás que ele tinha implantado na porta, que seria ativado quando fosse forçado e que soltaria um gás mortal que mataria todos ali em questão de segundos. Isso era o que ele falava para Elizabeth e para os filhos, então ninguém se atrevia sequer a encostar na porta, eles morriam de medo, porque eles achavam que se eles encostassem, desse uma forçadinha que ia começar a soltar o gás, eles iam
morrer ali. Toda vez que alguém tentava procurar a Elizabeth, o pai obrigava a moça a escrever uma nova carta para acalmar a família e também para manter a polícia bem longe da casa e, consequentemente, do cativeiro da filha e dos filhos netos. No entanto, em 19 de abril de 2008, a Kirsten, a sua filha mais velha de 19 anos de idade na época, ela desmaiou no porão. Ela estava muito doente. A Elizabeth ficou desesperada, já que ela já sabia como era a dor de perder um filho, né? E decididamente ela não queria passar por tudo aquilo de novo, pela mesma dor que ela já tinha sentido, né? Então, ela insistiu para que o pai levasse a filha para o hospital, já que ali dentro com eles ela morreria. A garota estava realmente doente e ela precisava de médico, de assistência médica. E ela ficou ali falando para o Joseph. Ele, a princípio, se negou, dizendo que jamais tiraria qualquer um deles de lá. Mas depois de tanta insistência da Elizabeth, ele acabou concordando, ele cedeu e decidiu que levaria então a filha para o hospital. Não dá para saber como ela conseguiu isso, porque pelo visto ele não tinha nenhum sentimento de compaixão. Ele não sentia empatia por ninguém, não é? Porque uma pessoa que se importa com a outra, que tem compaixão, que tem empatia, jamais faria o que ele fez durante tantos anos. Então, eu não sei como ela conseguiu isso. Sinceramente, eu não sei como ela conseguiu convencê-lo a levar a Kirsten para o hospital. O fato é que ele cedeu, ela conseguiu e ele saiu de lá levando a filha neta, né, nos braços, colocou dentro do carro, depois de olhar se o caminho ali estava livre, né, ele enfiou ela dentro do carro e se dirigiu ao hospital da cidade lá, onde ele largou a Kirsten, eu acho que é Kirsten, eu não sei como é que fala esse nome não, mas eu acho que é Kirsten, na porta do hospital e se mandou. A moça estava praticamente morta e foi encontrada por um enfermeiro que levou a moça para dentro numa maca e logo ele chamou os médicos, se foi uma correria lá tal. E minutos depois que ela entrou no hospital, ela entrou em coma. Os médicos não conseguiam imaginar o que a moça tinha e também não tinha ninguém com ela que pudesse esclarecer tantas dúvidas dos médicos, né? Nem marca de vacinação, aquela que todo mundo tem, né? A garota tinha no braço, né? Então não tinha como saber nada dela, ela não tinha um documento, não tinha um nome, né, para que levasse algum prontuário hospitalar de algum atendimento em algum momento que ela fez, né, não tinha nada. Era como se aquela garota não existisse, além, é claro, da sua própria aparência, né, física, que era bem ruim. Ela era muito magra, muito branca, assim, diz que ela era bem pálida, meio transparente e era como se ela nunca tivesse visto a luz do sol. E de fato nunca tinha mesmo, né? Mas até aquele momento os médicos não sabiam. Ela estava desnutrida, pálida, com os dentes totalmente estragados para tão pouca idade, porque embora os médicos não soubessem a idade dela, ela tinha traços de jovem, embora jovem sofrida ali, né? Mas parecia ser jovem. Ela realmente corria perigo de vida ali, os médicos precisavam conversar rapidamente com a mãe, ou com o pai, ou com qualquer outro responsável que desse mais informações sobre a saúde da moça. Isso tudo antes que fosse tarde demais, porque ela sim corria risco de perder a vida. Tudo aquilo era muito estranho e eles não sabiam por qual caminho seguir, né, por onde começar. Então, a polícia foi imediatamente avisada, pois ali, quando eles viram a Kirsten, ela demonstrava traços evidentes de maus tratos. E como não sabiam por onde começar a procurar, eles acharam que seria mais rápido apelar na televisão, já que era e é até hoje o meio de comunicação mais eficiente, mais rápido que tem a televisão. A Elizabeth, do seu cativeiro, ela viu os apelos dos médicos, né? Porque ela tinha televisão lá embaixo, né? Então ela ficava sempre com a televisão ligada e lá eles mostraram fotos da Kirsten e os médicos apelando para que a mãe da moça aparecesse, senão a garota ia morrer. A Elizabeth ficou desesperada e assim que o pai apareceu lá no cativeiro, ela mais uma vez implorou para que ele a levasse até o hospital para salvar a filha. E ela jurou ali para ele que não diria nada a ninguém, não diria nada para os médicos, só ia responder o que os médicos perguntassem, que ele podia aguardar ela no carro ali perto do hospital, que ela voltaria até ele para que voltassem para o porão. E ele mais uma vez cedeu. Sabe que eu até acredito que ela pretendia não falar nada mesmo, que ela pretendia de fato voltar pro carro, ela só ia lá tentar ajudar a salvar a filha e ela ia voltar pro porão. Ela estava tantos anos sem ver ninguém, né? Sem contar que ela tinha mais 2 filhos ali embaixo, então ela tinha tanto medo do pai.
Enfim, eu acho que ela nem passou pela cabeça dela comentar nada com ninguém. Ela só queria realmente salvar a filha e voltar pro cativeiro. Até mesmo por conta dos 2 filhos que estavam lá, né? E lá foram eles. O pai aguardou no carro enquanto a Elizabeth entrou no hospital. Assim que a Elizabeth chegou ao hospital, um dos médicos chamou imediatamente a polícia. E Joseph foi visto e levado à delegacia para prestar depoimento. Alguém viu o homem lá no carro e denunciou e ele foi preso. A princípio, a Elizabeth não queria contar de jeito nenhum o que tinha acontecido e só concordou em falar quando a polícia fez ameaças, disse que se ela não contasse tudo o que tinha acontecido com a moça para estar naquele estado, que ela seria presa por maus tratos, já que a filha, a Kirsten, estava naquele estado deplorável, estava morrendo praticamente. E aquilo sim era maus tratos. Ela então concordou em contar tudo com a condição de que nunca mais na vida ela veria o pai. E a polícia garantiu que ela estava salva ali, que ela podia contar, que nunca mais ela seria obrigada a ver o pai, contanto que ela contasse a verdade. E ali a polícia já percebeu que tinha algo errado, né? Então, ela começou a contar. No decorrer das 2 horas seguintes, ela narrou aos policiais os últimos 24 anos de sua vida, nos quais ela foi mantida como prisioneira e escrava sexual do próprio pai. E ela acrescentou em seu depoimento que, pelos seus cálculos, ela tinha sido abusada pelo pai por mais ou menos 3.000 vezes durante todo o tempo em que ela esteve presa no porão da sua própria casa. Então, Joseph foi preso pelas suspeitas de crimes gravíssimos contra membros da sua própria família, como estupro, como homicídio por negligência do filho de um dos gêmeos, cárcere privado e incesto. Em 28 de abril de 2008, Joseph confessou à polícia que manteve sua filha como sua prisioneira por 24 anos e confessou ser o pai dos 7 filhos que ela tinha tido lá no cativeiro. Ele confessou ser culpado por estupro e incesto, mas não de assassinato. Pelo filho que faleceu de insuficiência respiratória. Ele se declarou culpado após ver o depoimento da sua filha. Depois de um tempo lá, ela deu um depoimento que teve duração de 11 horas e que foi gravado tudo e exibido no tribunal. Então ele assistiu isso, ele acabou confessando. Embora a mídia não tenha tido acesso a esse vídeo, mas ele foi feito e durou 11 horas. Ele disse que fez, depois de ver esse depoimento, aí ele disse que fez tudo isso para proteger a filha da dor do mundo. Olha só, e pediu perdão por ter feito tudo aquilo com ela. E por final assumiu total responsabilidade pelos seus atos. Não tinha o que fazer, né? Ele tinha que assumir, né? Na confissão, ele detalhou a maneira como construiu o cativeiro, explicando que a porta de acesso, que era aquela porta lá de aço que ela ajudou ele a soldar, segurando e tudo mais, localizada atrás de estantes, que só podia ser aberta com uma senha eletrônica conhecida somente por ele. E que por essa razão, por estar escondido e só ele conhecer a senha e tudo mais, a sua esposa desconhecia completamente o que acontecia ali no porão. Então ela foi descartada como cúmplice. No momento lá, na tentativa de conseguir alguma forma de perdão ou absolvição, ou sei lá, baixar sua pena, né, por seus atos monstruosos, o Joseph alegou que se dava com o consentimento dela. O que a polícia descartou logo de cara, obviamente, né? Em 19 de março de 2009, quase um ano depois de ser preso e após 4 dias de julgamento, o Joseph se declarou culpado de todas as acusações, incluindo estupro, incesto, coação grave, privação de liberdade e homicídio por negligência, e foi condenado à prisão perpétua e tratamento psiquiátrico. No julgamento, ele se disse arrependido, mas não conseguiu atenuação da pena e está sendo cumprida, inclusive até hoje, no hospital psiquiátrico da prisão de Viena. Atualmente, Joseph Fritzl está na penitenciária de St. Pölten, aguardando a decisão da justiça para uma possível mudança para um centro de internamento definitivo. As autoridades também realizam trabalhos com ele de prevenção de suicídio. Após 15 anos de detenção, que será em 2024, no ano que vem, Joseph Fritzl, que estará com 88 anos, terá direito a condicional, que na verdade é uma transferência para um presídio comum. Ele não irá para a rua novamente. Essa condicional lá é um pouco diferente.
A Elizabeth e os seus filhos fizeram tratamento psicológico e também tratamento de saúde mesmo, né? Tratamento médico por mais de um ano, por não suportarem a luz do dia, depois de tantos anos em cativeiro, né? Os filhos nunca nem tinham contato, nunca tinham tido contato com o sol, né? E também para repor todas as vitaminas, né? Porque a vitamina D é importante, né? E a vitamina D é através do sol. Até hoje todos eles vivem sob a proteção da polícia, um endereço que nunca foi divulgado, e eles receberam novas identidades para não serem reconhecidos por ninguém e assim tentarem ter uma vida normal, né? Se é que isso é possível, né? Outra coisa é que eles recebem pensão vitalícia do Estado. Um painel composto por 3 juízes autorizou a transferência do criminoso depois de um novo exame psiquiátrico apontar que o homem não impõe mais perigo. No entanto, ele será continuamente avaliado durante os próximos 10 anos. Joseph Fritzl ainda não foi transferido para uma prisão comum porque a justiça austríaca ainda deve considerar um apelo dos promotores. O caso foi encaminhado para análise na Suprema Corte de Viena e, se for aprovado, a defesa do detento poderá pedir pela liberdade condicional dele a partir agora de 2023. Os crimes de Joseph Fritzl foram analisados pelo documentário Monster, de Joseph Fritzl Store, em 2010, e por um episódio da série Por Dentro da Mente do Criminoso, de 2018. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Difícil gostar do vídeo, mas enfim, da forma como eu contei, né? A história nunca é agradável. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer e eu serei eternamente grata a vocês. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!